Olá pessoal, e aí galera, mais uma dica para vocês e a pergunta foi: aeróbico em jejum cataboliza? Bem, primeiramente para a gente entender um pouquinho, precisamos fazer uma análise fisiológica. O sistema aeróbio ele usa gordura e oxigênio, primeiramente, né? Gordura e oxigênio como fonte de energia. Primeiro a gente precisa analisar fisiologicamente esse sistema, o sistema aeróbio. Bem, muito se fala que o aeróbio, o cardio, é bom para queimar gordura, etc. Para você emagrecer, mas fisiologicamente, como ele funciona? Vamos falar sobre os dois sistemas então, né? Para a gente ter um parâmetro e talvez entender melhor. Sistema aeróbio, sistema anaeróbio. O anaeróbio seria o treinamento de resistência, podemos colocar a musculação ou qualquer atividade que exija mais da musculatura. E o anaeróbio, né, a gente usa mais o sistema cardiovascular, a gente usa mais oxigênio e predominantemente usa a gordura como fonte de energia, principalmente a gordura subcutânea, né, esse aqui embaixo da pele. Vendo por esse lado, legal, vai usar a gordura, então não cataboliza. Só que depende que tipo de aeróbio você vai fazer. No caso, por exemplo, do aeróbio em jejum, e que na verdade a maioria das pessoas não fazem totalmente em jejum, porque geralmente elas fizeram a refeição, né? Vamos dizer assim que o aeróbio em jejum vai ser na parte da manhã. Só que 10 horas da noite, né, a pessoa fez uma refeição, uma janta com proteínas, carboidratos e gorduras. Essa alimentação ela vai estar ainda armazenada para ser usada como fonte de energia. De manhã cedo, vamos lá, 6, 7 horas da manhã, quando ela começar a fazer o aeróbio em jejum, na verdade ela não está em jejum. Na verdade, ainda existe glicogênio muscular e glicogênio circulante, tá? Lembrando que no início de todo o aeróbio ainda se usa glicogênio para o start, né, do sistema. Então ainda vai pegar o glicogênio. Quando é realmente jejum, teria que ter passado de 10 ou até 16 horas sem se alimentar. Ou seja, teria que estar esgotado o glicogênio no seu corpo, no seu sangue. Aí sim seria aeróbio em jejum, onde faria com que forçaria o seu corpo a buscar totalmente gordura como fonte de energia. Ou seja, a sua mitocôndria, essa célula onde acontece a beta-oxidação da gordura, estaria forçada realmente a buscar a gordura, mesmo no seu start, tá? Porque até o sistema de queima de gordura iniciar, alguns estudos aí dizem após 20 minutos, eu creio que isso é muito relativo, talvez seja com 15 para alguns, para outros talvez seja até com 10 minutos, após esse tempo que realmente se inicia a perda, a queima de gordura. E no jejum, 100% jejum, isso começaria antes, forçaria o seu corpo a queimar a gordura. Só que para que esse aeróbio em jejum não catabolize, ele tem que ser feito numa velocidade leve até moderada. Vamos dizer aí, em termos de velocidade, se fosse numa esteira, 5 km, no máximo 6 km por hora. Em frequência cardíaca, 120 batimentos, mais ou menos, né? 115 batimentos por minuto. Nessa velocidade, nesse nível, você não cataboliza a sua musculatura, ou seja, o seu corpo que está forçado a buscar a gordura como fonte de energia, ele não vai querer buscar proteína como fonte de energia. E proteína é o músculo. O aeróbio em jejum vai depender disso daí. Se você fizer com um pouco mais de intensidade, ou você que não entende, de repente está fazendo a 7, 8, 9, 10 km por hora, numa frequência contínua, porque você está condicionado,
você não percebe isso, digamos que talvez você está até usando o seu músculo, a sua proteína muscular como fonte de energia. Aí sim, ele entra como um catabolizador. Inclusive, se você fizer um aeróbio em jejum no sistema HIIT, ou seja, no sistema intervalado, você vai acabar catabolizando a sua musculatura. Ou seja, esgotando, fazendo o seu corpo forçar a usar a musculatura como fonte de energia. Então, cuidado com o aeróbio em jejum. Ele tem que ser leve para moderado, 5 a 6 km até 120 batimentos. Okay? Senão você acaba catabolizando. Por outro lado, o aeróbio em jejum, para hipertrofia, também é legal. Só que não no sentido assim de, vou queimar mais a gordura, meu músculo vai ficar mais saliente, vai parecer que eu estou mais musculoso. Não, o aeróbio em jejum, existem estudos que ele melhora a resistência insulínica. Quando a gente come alguma coisa, quando a gente come carboidratos, come comida, isso vira glicose, depois passa a ser glicogênio e depois a insulina entra em ação para levar isso para as células do músculo, do fígado. Chega uma hora que a célula ela não consegue ou ela não absorve totalmente esse glicogênio, essa glicose, né? Esse carbo, essa comida que você ingeriu. Isso é resistência. Então, para quem quer fazer hipertrofia, isso é muito ruim. Você tem essa resistência da sua célula para fazer absorção, vai fazer com que o seu músculo não incha ou não enche de glicogênio. Glicogênio para fornecer energia para o seu treino. Então, compromete. Então, o aeróbio, mesmo em jejum, ele vai fazer essa melhora na questão insulínica. Não na insulina em si, mas na resistência periférica que a gente fala, né? Ou seja, a célula ela vai conseguir absorver normalmente a glicose para poder estocar, para poder virar energia. Um outro fator é a capacidade enzimática, também é melhorada. O que seria isso? Quando a gente come um alimento, a princípio ele glicose, ele vira glicose. Para essa glicose ela ser quebrada, precisa de enzimas. E essas enzimas, elas quebram essa glicose, aí depois elas viram glicogênio. Então, se a capacidade enzimática ou catalisadora de fazer essa quebra, ela fica comprometida ou ela fica, alguns falam que ela fica preguiçosa ou devido a alguns fatores, né, ela não funciona direito, não vou entrar em tantos detalhes assim, que não é muito a minha área, entra muito na parte de biologia, isso acaba comprometendo, né, também a performance e a hipertrofia. Então você, marombeiro, que quer ganhar massa muscular, que quer fazer hipertrofia, o exercício aeróbio é fundamental. Os dois têm que trabalhar junto. Além também, no outro vídeo já tinha falado, da questão cardiovascular. A sua parte cardiovascular, o seu VO2, a sua ventilação fica muito mais melhorada. E com isso, o seu treino fica mais eficiente. Melhora, né, na parte enzimática, melhora na parte da resistência insulínica, tá? Isso melhora a hipertrofia. Valeu!